Graça e a paz do Senhor, irmãos. Nós vamos visitar novamente a série de Salmos, a exposição do Saltério. Nós estávamos há algum tempo estacionados, então antes de retornarmos às epístolas pastorais, nós vamos visitar um pouquinho os Salmos e nos deleitar naquilo que for conhecido como a escola da oração, a universidade da oração. É nos salmos que nós aprendemos a orar, é orando os salmos que nós aprendemos a orar, é observando como os santos do Senhor oravam, um livro completamente dedicado a isso, a oração, que nós aprendemos a orar e vemos ali a contrição do povo de Deus, observamos os santos ali completamente despidos, nus, com uma ousadia impressionante para se achegar ao Senhor, e nós devemos aprender então com eles. O tema da nossa reflexão: a verdadeira adoração conduz à obediência. E o tema da nossa série é justamente um questionamento. O que nós aprendemos com o Salmo? Ou aprendendo com o Salmo? Nós aprendemos com esse Salmo especificamente isso, mas até chegarmos lá, nós vamos refletir sobre essa temática especificamente. De uma forma muito providencial e impressionante, o Salmo de número 81, ele está ligado com a Páscoa do povo de Deus, da antiga aliança. O contexto desse Salmo é a rememoração, a lembrança da escravidão do povo de Deus no Egito, onde o povo desfrutou ali impiamente de 400 anos de escravidão. Nós vemos isso sendo o cumprimento de uma promessa que Deus deu a Abraão em Gênesis capítulo 15. E nós temos poucos relatos desse período. Na verdade, além do final do livro de Gênesis e o início do livro do Êxodo, nós não temos muitos registros desses 400 anos que o povo de Deus passou na escravidão ali do Egito. Até mesmo esses livros, eles fornecem apenas pequenos relatos históricos da morte de Josué, da geração que morria junto com Josué. E logo depois disso nós já vemos o período em que antecede a libertação ali, com o nascimento de Moisés, a adoção de Moisés pelos egípcios ali e depois a libertação do povo de Deus. Mas o fato é que nós não observamos nenhuma ação profética e instrutiva da parte de Deus nesse período. Simplesmente, nós não vemos Deus falando durante esse período. O que nós observamos, entretanto, é a forma gradativa com que o povo é levado, é passado de um estado de hóspede honroso para um estado de escravo. Isso vai acontecendo, mas também de forma muito rápida nos relatos bíblicos. Abra o livro do Êxodo para nós observarmos isso. Êxodo capítulo 1, a partir do versículo 6, diz assim o relato bíblico. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Êxodo 1, 6. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e gradativamente e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes, se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramessés. Daí em diante, geração após geração, o povo foi submetido a esse silêncio profético, ao mesmo tempo em que nós observamos ali que acontecia uma lavagem cerebral, em que uma lavagem cerebral era executada. O Senhor, então,
ouve os gemidos do povo de Deus, do seu povo, o povo com que ele decidiu se pactuar, e após subjugar Faraó, após subjugar os egípcios, através de Moisés e Arão, no último ato, a Páscoa é instituída pelo Senhor. A Páscoa é instituída como um rito, sendo celebrada por uma refeição que marcaria aquele rito, para representar a esperança e, ao mesmo tempo, instrução. Existe um caráter pedagógico, por isso que deveria ser observado. Então, deveria ser observado para esperança e exortação. Ali, naquele último momento, um cordeiro sem defeito deveria ser imolado, deveria ser sacrificado. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas das residências do povo de Deus, para que quando o anjo da morte visitasse e atravessasse o Egito, ao ver o sangue do sacrifício do cordeiro tributado ao Senhor sem defeito, aquelas casas não seriam machucadas, maculadas, elas seriam preservadas pelo anjo da morte enviado pelo Senhor. E esse é o significado propriamente dito do termo Páscoa, Pessah, que significa passar sobre, passar por cima. O anjo passou por cima dessas casas e os preservou da ira de Deus. E segundo o Salmo 81, tudo isso, toda essa rememoração deve resultar em adoração por parte do povo de Deus. É aí que nós vemos todo esse contexto criado aqui para o Salmo 81. O Salmo ele é dedicado como sendo da autoria de Asaf. Asaf, eu já observei algumas vezes aqui, nós vemos pelo menos 4 pessoas no Antigo Testamento que tinha esse nome, mas esse especificamente é um dos músicos escolhidos por Davi para conduzir a adoração na casa de Deus, que no momento da vida de Davi não havia casa de Deus, não havia tabernáculo, então era as tendas que foram criadas ali para representar a casa de Deus como o lugar de habitação do Senhor pela Arca da Aliança, e esse continuou até o tempo de Salomão, onde chefiou a adoração do povo de Deus no templo construído por ele. No Saltério nós vemos pelo menos 12 salmos atribuídos a Asaf. A sua grande maioria nós identificamos lá no livro 3 do Saltério. Então, Asaf, encarregado pela adoração ao Senhor, descendente da tribo de Levi. O tempo da composição desse salmo, como muitos outros, nós não temos como identificar ao certo. O contexto que nós temos é o contexto que o próprio salmo cria, não o contexto da composição, mas o contexto que ele cria para a sua instrução. Quanto à sua composição, o tempo e o local, nós não sabemos ao certo, lembrando que, muito provavelmente, foi Esdras que compilou todo o Saltério, e ele fez isso. Esdras é pós-exílico, depois do cativeiro babilônico, então ele compila todo o Saltério, ele organiza o Saltério, ele junta os 150 salmos e junta eles de uma forma tal que passe uma instrução para o povo de Deus. Então existiam muitos milhares de salmos, mas esses 50 foram juntados aqui, foram canonizados, foram tornados sagrados, como inspirados pelo Senhor para nossa instrução. Então, o Salmo 81, ele é categorizado, dentre os vários tipos ou categorias de salmo, como um salmo de louvor comunitário, em que entoando o povo deveria se lembrar, e o povo deveria ser ao mesmo tempo exortado, embora ele não seja uniforme. Nós observamos do versículo 1 ao versículo 5, parece que ele tem um tema ali, e de uma forma muito abrupta, no final do versículo 5, na segunda parte, e do versículo 6 até o final, ele muda de tom rapidamente. Mas os primeiros 5 versículos, ele forma a parte principal do Salmo. Como essa parte principal do Salmo é um chamado ao louvor, à adoração, ele atribui toda essa categoria ao Salmo, que é louvor. Depois desses versículos, na verdade, a última parte lá, quando ele relata que escuta uma voz que não conhece, parte final aí, o tom muda.
Mesmo no versículo 5 até o 16, o tom muda e o Salmo ele assume um tom exortativo, como se fosse uma preleção, como se fosse um sermão, o que coloca ali diante de nós uma profunda advertência profética. Então nós ligamos essa adoração, a rememoração da história de Deus com o seu povo, da libertação, da falta de arrependimento, da obstinação, o que deveria resultar em adoração e não resultou. E isso é muito importante, irmãos, muito oportuno considerar o local em que esse salmo foi colocado quando ele foi compilado, como ele foi organizado. Não foi de forma aleatória, houve um propósito, uma mensagem deveria ser passada para aquele povo que estava retornando do cativeiro para a cidade santa, para a reconstrução do templo ali. Lembra lá, o saltério, ele é formado por 5 livros. A estrutura do saltério, a espinha dorsal do saltério é pactual. Esdras, sob a inspiração do Espírito Santo de Deus ali, ele quer enviar uma mensagem para o povo que pensa que o pacto já não mais existe, que Deus não cumprirá as suas promessas, que Deus não guardará a sua fidelidade para com a aliança que Ele mesmo instituiu com Abraão e ao longo do tempo foi reafirmando. Por isso, é Deus de Abraão, é Deus de Isaac, é Deus de Jacó. Esse pacto foi sendo reafirmado vez após vez e nós observamos isso também com Moisés, onde o pacto mosaico nós observamos também apontando para essa realidade do pacto feito com Abraão. Então, ele foi organizado dessa forma para ensinar algo ao remanescente que voltava do cativeiro babilônico. Deus ainda tem um pacto com o seu povo. Deus ainda está em aliança com o seu povo. De tal forma que todo o saltério ele conta uma história de louvor e uma história de esperança que tomaria o lugar, que assumiria o lugar da angústia, do desespero do povo que sai do cativeiro. Cada livro do saltério, ele é responsável por uma função específica nesse grande drama, nesse grande enredo dramatizado pelo saltério. O livro 3, esse é o drama pactual, é o drama pactual do povo de Deus. Deus fez um pacto, Deus mostraria o que realizaria através desse pacto, o povo quebrou o pacto e Deus retornaria com esse pacto aqui. O livro 3 especificamente mostra essa parte sombria, essa parte mais densa desse enredo. O livro 3 vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Então, o Salmo 81 está inserido no livro 3. E esse é o livro sombrio do saltério, é o livro amargo, é o livro ríspido. Nele, por exemplo, nós encontramos o salmo mais ríspido, mais amargo de todo o saltério, que é o Salmo 88. O Salmo 88, ele finda com dor, ele finda com angústia. Ele finda com desespero, que é o clamor do povo de Deus, que deve ser o clamor do povo de Deus. O livro 3, que é onde o Salmo 81 está inserido, que é o contexto através do qual nós devemos entender o Salmo, ele lembra o motivo do cativeiro. É por isso que nele nós vemos várias recordações do cativeiro e do comportamento do povo que não reconheceu a boa mão de Deus, do povo que deveria adorar e não adora, do povo que deveria render devoção em gratidão e não rende. Então o livro 3 mostra isso para o povo que está retornando a Jerusalém. Ele mostra que a desobediência causa dores. Esse é o caráter pedagógico de todo esse livro, número 3 do Saltério. A desobediência tem consequências nocivas, a desobediência causa dores, a desobediência nos aliena de Deus, a desobediência destrói o nosso relacionamento com Deus. Esse livro lembra que se afastar de Deus nunca é um bom negócio. Escolher o caminho errado nunca é um bom negócio. Sempre nós nos daremos mal. Por mais que nós colhamos
prazeres, riquezas, bens, nunca é um bom negócio. Esse é o livro do cativeiro. Então, o que nós aprendemos com o Salmo 81? Nós aprendemos que a verdadeira adoração nos conduz à obediência. E nós vamos ver os vários aspectos disso. A verdadeira adoração nos conduz à obediência. Era isso que o povo não deveria esquecer, embora tenha esquecido, e nós vimos o resultado disso. Gratidão nos leva à adoração e obediência nos leva a mostrar que nós confiamos no Deus que nos preserva, que nos abençoa, o Deus que cuida de nós. E aí, irmãos, eu preciso dar uma palavrinha sobre a adoração antes de nós continuarmos. Não existe adoração sem obediência. Nós vimos isso na primeira exposição que nós tivemos aqui, a primeira epístola de João. Estamos sendo lembrados disso novamente. Não existe adoração sem obediência. O culto ao Senhor, então, é uma resposta obediente e submissa ao agir de Deus em nossas vidas. Nós cultuamos a Ele porque nós simplesmente respondemos ao seu agir. Donald Whitney, daquele livro Disciplinas Espirituais, ele fala sobre isso. Ele diz: adoração é focar em Deus e responder positivamente a Ele. Adorar a Deus é atribuir a Ele o devido valor, magnificar a sua dignidade de louvor, ou melhor, aproximar-se e referir-se a Deus porque Ele é digno. Agora, guarda esse final. Você que está respondendo o guia do sermão. O que significa adoração? Adorar é focar em Deus e reagir a Ele. Nós respondemos a Ele. Essa dinâmica não acontece somente com o povo de Deus. Nós somos adoradores. Nós podemos adorar a Deus ou podemos adorar outra coisa ou alguém qualquer. Essa dinâmica acontece em todos os níveis, nas mais variadas esferas. Todos os níveis de adoração é uma resposta de obediência, até mesmo a idolatria nos mais variados aspectos. O pastor John Piper, falando sobre isso, ele diz o seguinte: todos neste mundo adoram alguma coisa, do mais religioso ao mais cético. Todos reverenciam uma entidade superior ao ponto de construir a vida em torno dela. E o que provoca essa adoração é o poder motivador de algo muito precioso e amado que molda as nossas emoções, vontade, pensamento e comportamento. Então, simplesmente obedecemos à liturgia daquilo que adoramos. Se nós adoramos o nosso trabalho, nós observamos essa liturgia. A liturgia da adoração ao trabalho é nos sugar ao máximo, ao ponto de esquecer a nossa fé e aqueles que amamos. Se nós adoramos o entretenimento, então nós seguimos a liturgia do entretenimento. Se nós adoramos o nosso corpo, nós seguimos toda a liturgia de exposição do nosso corpo. Todo tem uma liturgia, tem um rito, tem um modo de expressar essa adoração. Nós respondemos aquilo que adoramos. Nós respondemos obedecendo ao que é exigido para nos aproximar dele, para nós experimentarmos, para nós obtermos aquilo que é prometido à entidade ou aquilo que nós adoramos. Então nós obedecemos. Ainda tentando descrever o que é adoração, portanto, consiste em ter algum tipo de acesso e poder ao nosso coração ao ponto de movê-lo para si. Isso é adoração. É por isso que a adoração deve ser dedicada a Deus e não a um objeto ou a outro ser, mas a Deus. Aplique isso a tudo, irmãos. Nós podemos aplicar isso a tudo, ao seu filho, ao seu cônjuge, ao trabalho, a amizades, a recursos financeiros. Nós aplicamos isso a tudo, seja um relacionamento, seja um trabalho, tudo nos oferece uma liturgia a ser seguida. Promessa
subjetivas ou não, e nós obedecemos a tudo o que é exigido, mesmo que inconscientemente, para nós obtermos aquilo que nos é prometido. Isso acontece nas igrejas falsas, nas igrejas neopentecostais, nas igrejas infiéis. Promessas estão sendo dadas ali, promessas estão sendo oferecidas, e um rito é seguido. E aqueles que querem obter aquela promessa seguem esse rito direitinho. Nós vemos isso nas promessas de ganho fácil, de enriquecimento fácil, nas promessas de emagrecimento rápido. Nós vemos isso em tudo. Tudo promete algo e oferece um rito. As amizades que nos corrompem, embora nos prometa afeto, relacionamento, cumplicidade. Nos relacionamentos amorosos, nós observamos isso, onde nós somos prometidos ali que encontraremos o amor da nossa vida, o sentido da nossa vida naquela relação amorosa. Nós vemos isso em tudo. Mas o meu ponto, irmãos, é muito simples. Obediência expressa devoção. Obediência expressa devoção. Nós só obedecemos por causa dessa devoção. Por isso, a obediência é um ato de adoração, porque ela expressa devoção. Não foi isso que nós já lemos aqui algumas vezes, João capítulo 14, versículo 15, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Um pastor muito piedoso, ele falou um pouquinho sobre isso. Ele diz o seguinte: piedade significa responder à revelação de Deus em confiança e obediência, fé e adoração, oração e louvor, submissão e serviço. Outro, falando sobre a igreja, ele diz o seguinte: a igreja é chamada para servir a Deus de 3 formas: servi-lo diretamente em adoração, servir aos santos em nutrição e servir ao mundo em testemunho. Por isso, obediência é um distintivo e uma autenticação da verdadeira oração. Não existe verdadeira oração sem obediência, simplesmente porque tudo isso está interligado: adoração, obediência, devoção, amor. Ou seja, a verdadeira adoração nos conduz à obediência. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. 1 João 2,3. Então, o que nós aprendemos com o Salmo 81? A verdadeira adoração conduz à obediência. E nós vamos ver 4 pontos. Primeiro ponto: em obediência ao Senhor, adoramos. Versículo 1 ao 5. Segundo ponto: em gratidão ao Senhor, adoramos. Última parte do versículo 5 até o versículo 7. Terceiro ponto: em temor ao Senhor, adoramos. Versículo 8 ao versículo 10. E último ponto: em submissão ao Senhor, adoramos. Versículo 11 ao versículo 16. Então vamos nós, primeiro ponto aqui, versículo 1 ao versículo 5, essa primeira parte. Em obediência ao Senhor adoramos, então obedecemos ao Senhor, então adoramos. É uma consequência natural. O salmista afirma expressamente que adorar é resultado de obediência. É quando ele aponta que é preceito do Senhor. Olha o versículo 4 e o versículo 5 aí. É preceito para Israel, é prescrição do Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José ao sair contra a terra do Egito. É dessa perspectiva, irmãos, que nós devemos ler todo o Salmo. A rememoração, as exortações, tudo isso exige de nós a adoração. O arrependimento também está intrinsecamente ligado à adoração, porque foi justamente aquilo que o povo não experimentou, por isso não adorou. Mas de uma forma muito específica, os 5 primeiros versículos, ele forma a base do que deve ser a reação do povo de Deus. Nós adoramos o Senhor. Nós adoramos o Senhor porque nós encontramos significado nisso. Nós encontramos sentido nisso.
Nós adoramos o Senhor porque é nessa atmosfera criada pelo Espírito Santo de Deus, do povo de Deus reunido, que nós entendemos o sentido da nossa existência. E isso é importante porque esse sentido será a nossa existência eterna. Nós viveremos conhecendo e conhecendo o Senhor e eternamente e seremos impactados e o adoraremos eternamente. É por isso que a reunião do povo de Deus, de forma muito específica, é uma antecipação daquilo que experimentaremos na eternidade, no novo céus e nova terra. Por isso que adorar é o que significa ser povo de Deus. É uma resposta natural de um coração recebido por Deus, que é devoto a Ele, que é contrito a Ele. Por isso que a adoração mecânica é o suprassumo da impiedade. É perversa. Os irmãos recordam a forma vigorosa que o Senhor Jesus acusou os fariseus? Mecanicamente forjando piedade, forjando contrição, aparência de santidade, forjando uma santificação com as próprias mãos, deixando de lado completamente a mortificação. Mortificação não fazia parte da sua dieta, porque mortificação não dava para ser manipulada, não existia mortificação. Quando nós vemos a casa de Deus, pensando na janta que iremos ter, no filme que vamos assistir, na pizza que vamos comer, no trabalho de amanhã, no sono que vamos ter, você está dizendo o seguinte, olha, tudo isso é maior do que o Senhor, porque o Senhor não capta a minha atenção, mas tudo isso capta a minha atenção. Tudo isso é maior do que Deus, tudo isso é superior a Deus, porque isso tem a devoção. Tem a devoção no meu coração a tal ponto que eu posso estar em qualquer lugar, mas a minha mente será inclinada para isso. A minha mente será conduzida para isso. Mecanicidade, irmãos, é uma ferramenta usada por a nossa carne, para tirar a sensibilidade da devoção no nosso coração. Muito cuidado. Eu ouvi isso no sermão do pastor Hernandes Dias Lopes. Muitos anos atrás, mas aquilo me pegou. E eu já mencionei isso várias vezes. Muito cuidado ao se acostumar com o sagrado. Muito cuidado a se acostumar com aquilo que é santo. Quando você pisa em terra santa, em solo santo, você tem que perceber a santidade daquilo. Hoje em dia, nós queremos coisas extraordinárias, e as coisas comuns são desprezadas por nós. Famílias comuns são as coisas mais extraordinárias desse mundo. Pais comuns, mães comuns, filhos comuns, uma família comum, disse Chesterton. São as coisas mais extraordinárias desse mundo, que nós desprezamos. Muito cuidado se acostumar com o sagrado. Então, adoração significa também se regozijar em Deus. E é dessa forma que o salmista trata a adoração. Ou seja, é radicalmente contrário ao senso comum que nós vemos tomando por compreensão o que significa obedecer. Obedecer aqui é se regozijar, é ter deleite, é ter gozo em Deus, mas é absurdamente contrário ao senso comum, porque o senso comum pensa em obediência como que crianças obedecendo os pais fazendo bico, fazendo caras e bocas. É dessa forma que nós consideramos muitas vezes a obediência aos mandamentos de Deus, as exortações que recebemos na igreja, as exortações que recebemos dos nossos pastores. É dessa forma, fazendo bicos e caras. Mas é muito pelo contrário, irmãos. Mas, infelizmente, muitos compreendem que não existe sabor na obediência. Não existe gozo em obedecer. Muitos julgam que a nossa liberdade está sendo cerceada
na obediência. Está sendo removida, está sendo abalada, simplesmente porque eu não posso fazer a minha vontade e nós julgamos que liberdade é fazer a nossa vontade. É isso que nós julgamos, simplesmente porque nós consideramos que liberdade é fazer o que nós entendemos, é a experiência sem interrupção da autonomia. Significa não prestar contas. Existem pessoas que têm uma dificuldade de prestar contas absurda, mas absurda mesmo. Parece que espinhos estão sendo cravados em seu coração, porque não entendeu que cada vez que essa relação acontece, nós estamos protegendo a nossa alma, nós estamos protegendo a nós mesmos. Meus irmãos, se você pensa que liberdade é isso não é liberdade, isso é suicídio. Isso é a corrosão da sua família, isso é a corrosão da sua vida, dos seus filhos, do seu futuro. Fazer o que nós queremos é completo suicídio. É isso que ele retrata aqui. Lá no final, ele não me ouviu, então eu o deixei segundo os seus próprios raciocínios. Eu o deixei segundo os seus próprios conselhos. O que foi que aconteceu com o povo? Nós sabemos o que aconteceu com o povo. Porque Deus os entregou. Deus os entregou. A liberdade que eles queriam. Então, observe que essa é a profunda empolgação do salmista. Ele convoca um povo de forma profundamente empolgada e contrita, mas aponta porque isso é preceito de Deus. Olha, o que está por fundo aqui, o que está como plano de fundo aqui é o fato de que o Senhor, que é sabedor de tudo, que é conhecedor de tudo, sabe o que é melhor para nós. Sabe onde nós encontraremos vida e verdadeiro deleite, verdadeiro gozo. Obediência é um ato de adoração, porque é um ato de devoção, é um ato de amor. Esse é o plano de fundo aqui desses versículos. E ele faz justamente essa ligação, adoração e obediência. Não é porque é mandamento, irmãos, que não deve existir sabor, gozo, satisfação, alegria, empolgação. Lembra do que nós já conversamos? Tudo depende de para onde ou para que nós adestramos, nós inclinamos o nosso coração para encontrar prazer, para encontrar deleite, para encontrar satisfação. Se nós inclinamos o nosso coração, se nós adestramos o nosso coração, a nossa mente, e entender que existe mais prazer nas coisas experimentadas pelos mortos desse mundo, e não nas coisas experimentadas no mundo morto, mas vinda de um mundo vivo, que é o mundo que um dia tomará essa presente terra, então nós experimentaremos prazer nas coisas que ímpios experimentam. Vai ser chato orar, vai ser chato ler a Bíblia, vai ser chato ler um livro que nos nutre espiritualmente, vai ser chato desenvolver discipulado, aconselhamento, evangelização, vai ser chato a comunhão, vai ser chato, e vai ser chato, e vai ser chato. É isso que acontece muitas vezes, sabe? Quando você se depara com pessoas assim, rapaz, é porque eu sou uma pessoa muito reservada, sabe? Eu prefiro ficar em casa assistindo televisão. Sabe, é porque eu sou uma pessoa muito assim, eu não gosto muito, eu prefiro ficar sozinho em casa, eu sou uma pessoa caseira, eu gosto de ficar em casa, eu não gosto, sabe? Eu não estou dizendo que é negativo ser caseiro, eu gosto muito da minha casa também, mas quando nós sentimos prazeres em coisas triviais que ímpios sentem prazeres, isso deveria soar como alerta para a gente, não é natural. O nosso prazer deveria ter a nossa alma esquadrinhado pela palavra. Esquadrinhada pelo Espírito Santo de Deus, mostrando como nós podemos desfrutar do mais absurdo deleite no quarto da nossa casa, lendo a Bíblia Sagrada, ou de joelhos de oração, ou numa comunhão simples com pessoas simples que amam a Deus. Não precisa de ir para Disneylândia. Se você quiser ir, me chame também, mas pague tudo. Mas não precisa ir. Meu tempo ali era Beto Carreiro World. Hein? Mas não precisa disso, irmãos. Observe que existe uma gradação gigantesca em que coisas magníficas precisam ser criadas, sonhos fabulosos precisam ser construídos, mas isso só é a prova viva de que nada nesse mundo nos satisfaz.
A Disneylândia não vai ser o suficiente para você. Você vai querer algo mais. Vai ter que... SeaWorld é na Disneylândia, as baleias lá pulando. Você vai ter que ir para alguma coisa fabulosa, fantástica. E mesmo assim você não vai encontrar deleite. Você não vai encontrar contentamento. Mas uma família comum, num culto doméstico comum, pode fazer você desfrutar o mais absurdo deleite que ímpio nenhum que desfrutou de tudo nesse mundo pode desfrutar. Mas na obediência há satisfação, há paz. Talvez uma das coisas que mais há na obediência ao Senhor é paz. Porque o mundo pode cair ao nosso redor, mas se nós estivermos obedecendo ao Senhor, nós sabemos que estamos no lugar correto. Paz. Paz. De saber que nós estamos no centro da vontade do Senhor. Qual é o grande vilão dessa relação de adoração e obediência? Qual é o grande vilão? O grande vilão é a ignorância. É a ignorância que faz com que não compreendamos corretamente essa dinâmica. Observa aí os primeiros 3 versículos. Ele meio que grita aqui, convocando o povo, cantai de júbilo a Deus, força nossa, celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com o saltério, tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Então, de forma ainda mais intensa, a grande expressão de gozo e empolgação está aqui nos imperativos, que eu destaquei aqui para vocês. Esses imperativos são expressões de emoção, mas o próprio texto mostra isso. Cantai, salmodiai, celebrai, soar, tocai, mostra isso. Os versículos 4 e 5, eles vão ainda mais longe. Eles mostram que não somente obedecemos em adoração, mas também que obedecemos em adoração por gratidão. É aí que ele traz a rememoração. Quando diz, é preceito para Israel, é prescrição de Deus de Jacó. Ele o ordenou como lei a José. José aqui é tomado como Jacó é tomado pelo povo de Deus, José aqui é tomado por Israel, ao ser contra a terra do Egito. Então, é isso que nós vamos ver agora no segundo ponto. Em gratidão ao Senhor adoramos. Essa é a resposta natural. Nós agradecemos ao Senhor e então adoramos. Versículo 5, a última parte, é o versículo 7. E o que é interessante é que daqui até o versículo 10, nós observamos esse relato histórico do agir gracioso de Deus na vida do povo de Israel. O que deveria, por causa disso, resultar em adoração, obediência e gratidão, estranhamente, aí a gente precisa destacar o estranho, porque às vezes é isso que acontece conosco, estranhamente resulta em obstinação, desprezo e apatia. Não em gratidão, adoração e devoção, e muito menos obediência. Nós simplesmente descartamos. Sabe quando o seu filho não valoriza o que tem? E você não o ensina que isso é rebeldia? Quando o seu filho é ingrato pelo que é comum na sua casa, é comum ter refeições na sua casa. Você tem no mínimo o café da manhã, o almoço e a janta na sua casa. No mínimo você tem isso. É comum, é trivial. Não falta creme dental, não falta escova de dentes, não faltam roupas. Você tem luz elétrica lá, você de forma muito mágica liga a torneira e sai água. É impressionante, é uma mágica extraordinária. Daqui a pouco seu filho não se empolga mais com a pizza, não se empolga mais com açaí, não se empolga mais com chocolate, porque é normal, é banal, é trivial. Aí você acha que ele não vai aplicar isso ao Senhor, não? Você aplica. Você aplica isso. Quantas vezes você já não orou, deixou de orar pelas suas roupas, pela água, pelo alimento? Quantas vezes você já não orou?
pelo celular que usa, pelo carro que tem, pelo lanche que tomou. Quantas vezes você já não orou por isso? Porque é banal, é trivial, é comum. Nós rapidamente nos esquecemos dos benefícios que nós temos e por causa disso não geramos gratidão. Simplesmente assim, foi isso que aconteceu. Não ensine o seu filho o que é ser grato, porque ele vai achar que tudo que tem ele merece. Simplesmente merece. Você é obrigado a dar a ele e ele merece. Simplesmente assim. Ele vai aplicar isso nas murmurações do trabalho porque não tem o salário que deveria ter. Ele vai aplicar isso a tudo nas murmurações do Senhor porque simplesmente ele não tem um exemplo vivo em casa, porque ele quer e tem, ele quer e tem, ele pede e tem. E quando ele vai orar ao Senhor, no despertar da sua vida, ele vai ver que é diferente. Como é que então seu pai e sua mãe foi um tipo de Deus na sua casa, foi um tipo de Cristo no seu caso, se não o instruiu quanto à gratidão? É isso que destaca o final do versículo 5. Quando ele diz, ouço uma linguagem que eu não conhecera. Ele está falando de qual linguagem? Uma língua diferente do hebraico. Por isso que ele não conhece. A língua da escravidão. A língua do jugo. A língua do distanciamento de Deus. Aqui é a voz da escravidão, irmãos. É o povo de Deus sendo subjugado por uma língua estrangeira, os egípcios. A recordação deve conduzir naturalmente à ingratidão. Observa que diante da instrução desse relato, o povo naturalmente deveria perceber que houve um erro ali. O povo que está ouvindo ali, diante desse relato. A gratidão deveria ser o resultado mais natural do agir de Deus. E essa gratidão, ela leva naturalmente à adoração e à obediência. Ações muito diferentes daquela geração que está sendo relatada agora, que experimentou vigorosamente a bondade de Deus, o agir de Deus. Versículo 6, então ele começa. Livrei os seus ombros do peso, e as suas mãos foram livres dos cestos. Aqui são metáforas para falar do trabalho escravo. Clamaste na angústia e te livrei. No início, Êxodo capítulo 2, nós vemos esse clamor. Do recôndito do trovão, do recôndito da tempestade, eu te respondi e te experimentei junto às águas de Meribá. Olha, o povo que clama não foi o povo que passou na provação. Deveria. Mas o povo que clama por não passar na provação demonstrou ser um povo egoísta. O povo não queria Deus, queria simplesmente ser arrancado da dor. Quantas vezes nós falamos aqui, não desperdice a sua doença, não desperdice a sua enfermidade, não desperdice o quarto de hospital, o leito de hospital, a cama cirúrgica, não desperdice as crises financeiras, não desperdice o desemprego, não desperdice, porque se você desperdiçar isso, você está dizendo o seguinte, Deus, eu não quero nada contigo não, é o seguinte, só quero que me tire disso. Só. Eu não te amo, eu não sou devoto ao Senhor, o meu coração não é inclinado para ti. E a prova disso é que se o Senhor me der uma aprovação, eu vou me arrebentar aqui, porque eu não vou passar não. É isso que nós estamos dizendo. Foi isso que aconteceu. O povo que clamou em angústia não obedeceu, na verdade contendeu em Meribá. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Meribá foi o lugar onde o povo contendeu com o Senhor porque não tinha água para beber. Então, o Deus que subjugou os egípcios e os deuses egípcios, porque cada praga era ali uma demonstração de subjugamento aos deuses egípcios, cada praga representava isso. O império daquela época, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar e fez o mar se fechar sobre o exército, o Deus que deu uma nuvem para proteger do sol e uma coluna de fogo para proteger do fio e iluminar, é o Deus que não daria água.
Estranho isso, não é? Era o Deus que não daria água. Um povo que não dependeu do Senhor, quando Deus mostrou que aquele povo poderia depender dele integralmente. Mas o Senhor teve que lembrar inúmeras vezes: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, do lugar de escravidão. Eu sou o Senhor, teu Deus, que o tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Eu sou o Senhor, teu Deus. Considera aí todo o enredo do saltério. O que está sendo mostrado aqui é que Deus está no controle de tudo, irmãos. As necessidades que nós temos são oportunidades que Deus nos dá para provar a nossa fé. A enfermidade não vem a nós porque Deus perdeu o controle. As necessidades financeiras, as dificuldades nos relacionamentos, não vêm a nós porque Deus foi um lapso no controle de Deus. Deus perdeu o controle. Não acontece por causa disso. É o Deus que prova as palavras que são tecidas pelos nossos lábios. Prova o que cantamos, prova o que expressamos, prova o que testemunhamos. É aí que as nossas palavras ganharão carne, ganharão valor. Quando nós percebemos que devemos domar a língua, porque falar é fácil, mas quando somos cobrados, nós fraquejamos e então nós domamos a nossa língua. Infelizmente, nossa resposta mais espontânea diante das provações da fé é murmuração e raiva, porque nós não aceitamos, quando deveria ser descanso e oração. Isso aqui não depende de mim, não, mas orar depende. Então eu vou orar. Descanso em oração, descanso e oração, confiando no Deus do pacto. Ele não é fiel? Ele é fiel ao pacto que ele fez. De alguma forma, por uma bondade que nós não conseguimos entender, ele nos colocou nesse pacto, nessa aliança. Será que ele nos colocará numa aliança para que nós morramos? Para que a fé seja roubada de nós? Não, irmãos. Alguém comentando a Bíblia sobre um ponto que falava de gratidão, ele disse o seguinte: a gratidão é aquilo que completa o círculo por meio do qual as bênçãos que caem em nosso coração e vida retornam ao doador na forma de adoração interminável, amorosa e espontânea. Essa é a contínua disposição do nosso coração. A resposta natural e a comprovação desse entendimento é a adoração ao Deus Trino. Nós comprovamos que o amamos adorando. Então, o que nós aprendemos no Salmo 81? A verdadeira adoração conduz à obediência. Em obediência ao Senhor nós adoramos. Em gratidão ao Senhor nós adoramos. E o terceiro ponto: em temor ao Senhor nós adoramos. Nós tememos ao Senhor, então nós adoramos. O temor ao Senhor, irmãos, não é somente o princípio da sabedoria, como nós temos visto no livro de Provérbios, como diz Salomão. Ele é também a resposta esperada do conhecimento de Deus. Nós conhecemos a Deus e então nós tememos. Um comentarista fez a seguinte observação: o temor do Senhor é a reverência afetuosa pela qual o Filho de Deus se curva humilde e cuidadosamente para a lei de seu Pai. Aqui o cenário ainda é o êxodo do Egito. Uma palavra de advertência tenta buscar a atenção do povo para que o povo aprenda que não existe adoração sem temor. A adoração é fruto de devoção reverente e isso não acontece sem temor ao Senhor. Não acontece. O povo de Meribá, o povo obstinado, o povo de dura cerviz, o povo deveria ouvir. O povo agora que retorna para o cativeiro deve ouvir e aprender. Olha o versículo 8. Ouve,
povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. E essa é uma exclamação de um pai que ama, que é Deus, para um filho que não ouve, que somos nós, que é Israel. Uma exclamação que expressa as trevas do perigo da desobediência. E nós temos visto esse tom em Provérbios. A vigorosidade de um pai que tenta mostrar o perigo, as consequências daqueles atos obstinados e impensados, de tampar os ouvidos, de tampar os olhos, de não enxergar. Então ele dá a exortação. Não haja no meio de ti Deus alheio. Contra a idolatria, a lembrança aqui do primeiro mandamento, a recordação do primeiro mandamento. Não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostres ante a Deus estranho. E esse mandamento foi um mandamento continuamente quebrado, ao ponto até do povo fazer uma amálgama ali, uma mistura entre religiões idólatras, culto idólatras e culto a Deus, como se isso fosse possível, para trazer a paz de consciência de que o mandamento do Senhor não está sendo quebrado. E então ele recorda, eu sou o Senhor teu Deus. Aqui ele busca o que, irmãos? Devoção, gratidão, temor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Esse é o prefácio dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20. Abre a boca e te encherei. Eu te alimentarei. Eu cuidarei de ti. Eu te darei sustento. Olha o que o Senhor está dizendo. Sê devoto a mim e nada te faltarás. Sê devoto a mim e eu cuidarei de ti. Esses versículos ele lembra de Deuteronômio capítulo 6, o Shema ali, o grande mandamento judeu. Essas são ligações das sábias exclamações do Senhor. Repetidamente nós vemos no livro de Deuteronômio, quando o Senhor expressa aquilo que ele queria esperar, naqueles versículos que começam, se apenas, se ao menos, quem dera, são exclamações de advertência e pesada. Deuteronômio 5, 29 diz assim, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Deuteronômio 32, 29 diz, tomara fosse eles sábios, então entenderia isto e atentaria para o seu fim. São advertências com tom de pesar diante da rebeldia e estutícia. Isso nós, irmãos, nós estamos numa comunidade em que nós amamos uns aos outros. Os irmãos não têm líderes perversos, não têm líderes que não os amam. Não tem. A disposição de ouvir as palavras não devem ser essas. As palavras que saem da boca de uns para com os outros, quando tenta aconselhar algum, quando tenta demonstrar algum, as palavras que vocês escutam, a disposição do coração que vocês escutam nesse púlpito, não deve retornar com essas expressões. Quem dera tivesses ouvido, se pelo menos ouvisse. Se pelo menos inclinasse os ouvidos para me ouvir. Porque quando isso acontece, já passou, irmãos. O cativeiro já aconteceu, isso aqui. O cativeiro já aconteceu. A dor já foi experimentada. A morte já foi executada. A alienação de Deus já deu o seu fruto. Foi miséria, dor e angústia e desgraça. Essas palavras, elas demonstram algo que já passou. Não volta mais. Se me ouvisses. Se prestasse atenção na minha palavra. Se atinasse para os meus preceitos. Se tivesse escutado a minha voz. Talvez você tenha lembranças disso. De tolices que cometeu. E no seu coração o Espírito Santo brada justamente isso. Se tivesses ouvido. Se tivesses escutado a voz. Se atentasse para as minhas palavras.
Essas, irmãos, são advertências extremamente importantes para nós da nova aliança. Porque nossa resposta a Deus, em temor ou não, testificará se nós fomos ou não alvos da graça de Deus, dos efeitos da obra de Cristo. Porque se nós somos participantes da nova aliança, nós fomos alvos do efeito da obra de Cristo Jesus. Mas a resposta natural deve ser essa. Nós não devemos ouvir essas palavras, irmãos. Não cabe a nós ouvir essas palavras. Quem dera que eles tivessem tal coração. Tomara fossem eles sábios. Essas palavras não cabem a nós. Um coração novo, dado por Deus como resultado da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, teme a Ele e o adora. Isso é natural, é uma disposição natural. É esse temor que limpa os nossos ouvidos para que ouçamos a lei de Deus, para que esse novo coração o busque em adoração. O que nós aprendemos com o Salmo 81, irmãos? A verdadeira adoração conduz à obediência. Em obediência ao Senhor nós adoramos. Em gratidão ao Senhor nós adoramos. Em temor ao Senhor nós adoramos. E por fim, em submissão ao Senhor nós adoramos. Nós nos submetemos ao Senhor, então adoramos. E aqui, irmão, submissão é uma resposta natural de um coração que se sujeita a Deus. Em reconhecimento à sua autoridade, poder, majestade, soberania. Submissão é uma disposição de quem confia. Submissão é a ação de quem confia. Submissão é a expressão de amor de quem confia. Não ser submisso significa naturalmente não confiar, não depender, considerar-se superior. William Hendricks, ele fez o seguinte comentário: quando a graça transforma o coração, a submissão pelo temor se transforma em submissão pelo amor, e daí nasce a verdadeira humildade. J.I. Packer, ele diz a seguinte consideração, que eu já mencionei para os irmãos, mas eu quero mencionar novamente. Piedade significa responder à revelação de Deus em confiança e obediência, fé e adoração, oração e louvor, submissão e serviço. Rice Sproul, ele fez a seguinte observação: viver em submissão ao Deus que ordena tudo é a essência da fé. Essa, por exemplo, é a reflexão do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5. Ele mostra que submissão a Deus, ela é evidenciada pela sujeição nas mais variadas esferas que o Senhor nos constituiu para que vivamos. É uma evidência de que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. E nessa porção do Salmo aqui, o salmista, ele evidencia que submissão é o resultado de arrependimento. Nós nos submetemos como uma demonstração de que nós nos arrependemos por identificar, por perceber que as escolhas que fizemos foram erradas. Embora aqui nós vejamos ainda alguns apontamentos sobre a biografia do povo de Deus, especialmente o seu relacionamento com Deus, o Salmo ele assume um tom de pesar ainda maior. Os irmãos podem perceber aí a partir do versículo 11 as expressões mais emocionais, como que melancólicas, como que mais afetivas. Difícil falar sobre isso porque Deus não tem emoções, mas nós as temos. Então, o Senhor que revela a si mesmo para nós precisa que nós tenhamos essa experiência do que a nossa obstinação causa a um Deus que nós não conseguimos discernir como isso comunica-se com Ele. Mas o ponto é que isso expressa que nós corrompemos em alguma medida o caminho que nós deveríamos seguir e por isso nós colhemos os frutos. O ponto é que todas as oportunidades de arrependimento elas foram desperdiçadas. E isso talvez não é percebido por nós como deveria.
nós temos inúmeros pontos de parada para reflexão na nossa caminhada, nós temos inúmeras oportunidades de arrependimento e nós desperdiçamos isso. A semelhança do que foi desperdiçado pelo povo de Deus, a dificuldade de discernimento aqui que nós não alcançamos é que sempre quando nós desperdiçamos oportunidades de arrependimento, nós colhemos alguma coisa negativa. Mas como a disposição comum da obstinação é a ignorância, então nós somos simplesmente resultado dela e nós não percebemos. Nós agimos como ignorantes, insensíveis. Para isso, o que aconteceu ao povo de Deus? Bocas foram caladas, profetas foram mortos, sacerdotes se tornaram à semelhança do seu povo e foram corrompidos. Para calar a voz de Deus, para avultar a voz de si mesmo. Tudo isso porque eles escolheram uma submissão. Obviamente, eles submeteram, mas não a Deus. Se submeteram a si mesmo. Sempre nós estamos submissos a alguém ou alguma coisa, irmãos. A semelhança da adoração, como eu observei no início. Ou nós nos submetemos a Deus, ou nós nos submetemos à criação. Você faz parte da criação e tudo aquilo que nós experimentamos. Mas nós sempre nos submetemos. Então, observa isso. Sempre nós nos submetemos a alguém ou a alguma coisa. A grande questão, e aqui talvez seja um ponto que nós deveríamos considerar, a grande questão é se aquilo... Observa isso, por favor. A grande questão é se aquele ou aquilo a quem nós nos submetemos suporta ou não a nossa vida. Porque nós lançamos expectativas sobre aquilo que nós nos submetemos. Mas será que isso tem poder suficiente para suportar a nossa vida? Se tem poder ou dignidade para corresponder à expectativa da submissão, é só fazer o cálculo. Será que eles concedem tudo aquilo que promete? Se não, nós estamos numa enrascada. Olha o versículo 11. Mas o meu povo não me quis escutar a voz. E Israel não me atendeu. Meus irmãos, vocês conseguem imaginar como é que isso daqui, como é que nós respondemos essa equação aqui? Porque como é que um povo não responde a Deus, irmãos? É Deus aqui, não é um moleque que está falando. Não é um homem pecador que está falando. Um povo não respondeu ao Deus cuja voz criou tudo. Ele criou tudo com o poder da sua palavra. E essa palavra se depara diante do coração do homem e simplesmente retorna como não. Não! O salmista está querendo mostrar o absurdo disso. Tu pensas que Deus se calarás diante da tua negação? Não se calarás. Israel não me atendeu. Qual foi o resultado? Assim deixei-o andar na teimosia, na obstinação do seu coração. Deixar andar é uma expressão só. Deixei-o andar é uma expressão só. Significa mandar embora. Significa, achei mais interessante esse ponto aqui, em que a gente pode entender essas palavras, significa dar autonomia. Dar autonomia. Assim deixei-o na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. A irmã Nádia, esses dias, mandou uma citação para mim, eu disse, vou usar essa citação. Beth Moore. A pior coisa, ela diz, a pior coisa possível que poderia nos acontecer por sermos desobedientes seria Deus desistir de nós. Será que essa é a pior coisa? No seu coração, a sua experiência mesmo, de coração, assim, de fé, você considera que essa é a pior coisa? Porque se fosse mesmo, se você considerar mesmo, você não vai querer experimentar. Aqui o tom emotivo continua.
E a intenção com esse tom emotivo é mostrar que esse peso deveria ser sentido pelo povo que não sentiu. Deveria ser percebido pelo povo que não percebeu. Agora aplique tudo isso à mesma relação da libertação executada em nós pelo Senhor Jesus Cristo, que nos removeu do império das trevas, através do sacrifício do Cordeiro perfeito enviado pelo Pai para o nosso benefício. O versículo 13 diz: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. E nós temos visto em Provérbios qual é o resultado de ouvir a voz correta, irmãos. Qual é o resultado de ouvir a voz da sabedoria? O resultado é provisão, o resultado é segurança, o resultado é sabedoria, é vida. O Senhor revela que eles teriam isso se eles tivessem ouvido a Ele. E eles sabiam disso, porque estava lá nas promessas pactuais. Eles sabiam disso, eles sabiam, não somente eles sabiam, como eles experimentaram isso massivamente na libertação da escravidão do Egito. Versículo 14, eu de pronto lhe abateria os inimigos. E é como se ele estivesse dizendo, tu sabes, olha o que eu fiz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem, os que desprezam ao Senhor, se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Aqui são as bênçãos pactuais que estão sendo evocadas aqui. Eles sabiam que eles teriam isso. Você sabe o que você vai desfrutar no novos céus e nova terra. Mas existem alguns momentos que você escolhe os manjares desse mundo, não é? Existe. Por quê? O que está faltando para você desfrutar menos dos manjares que apodrecem desse mundo? Por olhar pelo grande banquete de deleite que você experimentará na presença do nosso Salvador. Mas impiamente eles escolheram não se submeter a Deus e não adorá-lo, e submeter a si mesmo e adorar a si mesmo. Quando nós estávamos expondo Oséias aqui, nós chegamos no ponto central do que é a idolatria. A idolatria é a idolatria ao ego. Nós apenas usamos meios para expressar. Nós idolatramos deuses que nós criamos, nós idolatramos entidades pagãs que nós fabricamos, mas a idolatria, no final das contas, é a idolatria ao eu. Porque nós adoramos aquilo ou a quem nos promete o que nós ansiamos. Quem é que anseia? Nós. Então a idolatria sempre diz respeito ao ego, ao eu. Deuteronômio 28:7, o Senhor diz: o Senhor fará que sejam derrotadas na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Aqui são as bênçãos pactuais. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então, para a gente fechar, o que nós aprendemos com o Salmo 81? Que a verdadeira adoração, ela conduz à obediência. Em obediência ao Senhor adoramos. Em gratidão ao Senhor adoramos. Em temor ao Senhor adoramos. Em submissão ao Senhor adoramos. E nós vamos concluir observando essa mesma dinâmica oferecida aqui pelo salmista para exortar o povo da antiga aliança a confiar em Deus e a se voltar para Ele em obediência e adoração. A Páscoa da antiga aliança era apenas um símbolo. Era apenas uma sombra de uma realidade que viria. Aquele sacrifício do cordeiro perfeito que deveria ser imolado era apenas um lembrete de que um cordeiro perfeito viria para que o seu sacrifício fosse realizado não continuamente, mas uma vez por todas, e isso aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Antes disso, então, ele instituiu a ceia do Senhor,
De tal forma que nós não celebramos mais a Páscoa, nós celebramos a ceia do Senhor, para que esse evento ele fosse recordado até a segunda vinda, quando ele viria e consumaria a sua obra, e dessa forma a ceia do Senhor também é uma expressão de esperança e exortação para o povo da nova aliança. Por isso, apenas aqueles que fazem parte do povo pactuado com Deus deve celebrar a mesa do Senhor. A semelhança do que aconteceu na antiga aliança. Foi apenas aquele povo que foi chamado para celebrar a Páscoa. Isso também acontece na nova aliança. Agora, olhando todo esse cenário, irmãos, adorar a Deus obedecendo aos seus mandamentos, não somente deve ser natural para o povo da nova aliança, mas deve ser desejado por nós. Deve ser o nosso anseio mais profundo. Porque é adorando a Deus que nós conseguimos tocar a dignidade sendo reconstruída depois da queda. O Senhor disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Nós expressamos obediência aqui, experimentando contrição. É isso que é arrependimento. Nós obedecemos, forjando contrição no nosso coração. E segundo o próprio Salmo, arrependimento também é uma expressão de adoração. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, mas antes disso vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia, de graça, Senhor de infinito amor. Senhor que não leva em conta os nossos erros, as nossas falhas, os nossos vacilos e pecados, porque tudo foi colocado sobre os lombos de Cristo. Cordeiro perfeito, imolado em nosso lugar, que conquistou para nós acesso a Ti, com o perdão dos nossos pecados. Te agradecemos, ó Deus, por Tua santa providência, colocar esse salmo para nossa exposição, onde podemos recordar, ó Deus, daquilo que o Senhor instituiu para esperança e exortação. Que essa também seja a nossa realidade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém.